página, por favor. (16 de junho). Permaneça no caminho certo, ao meu lado. Muitas alternativas chamam a sua atenção, tentando desviá-lo para outra direção. Mas eu o convidei para andar sempre junto de mim, inundando da minha presença, vivendo na minha paz. Este é o meu único projeto que existe para você e foi criado antes do começo do mundo. Reservei a todos os meus filhos um caminho distinto, planejado especialmente para cada um. Não deixe nenhuma pessoa convencê-lo de que o caminho dela é o correto. E tome cuidado para não exaltar o seu caminho como melhor do que o dos outros. O que eu exijo é que você pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente ao meu lado para onde quer que eu o leve. Querido Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome para a abertura do nosso Evangelho, para acessar os conhecimentos que deixastes para nós. Agradecemos a oportunidade, pedimos a espiritualidade de luz que nos intua, que nos conduza, que nos traga a clareza necessária para o maior e melhor entendimento que pudermos e que possamos colocar em prática os aprendizados, que possamos honrar a Tua palavra com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, glorificando assim a Tua obra divina. Agradecemos por confiar em cada um de nós e pedimos, Senhor, que fortaleça a nossa fé diante dos desafios dessa jornada e que a gente possa enxergar em todas as oportunidades evolução. Que assim seja e assim será. Amém. Que lindo! Amém. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Levanta o dedinho. Lívia. Bom, vamos lá. O capítulo 5, o item 4, causas atuais das aflições. Capítulo 5, item 4. Vamos lá. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no início? Por fraqueza ou indiferença, deixaram
se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente a fonte dos males que os afligem e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa ou não faria em tal situação. E quem, pois, culpar de todas as suas aflições senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade. E não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis. Mais ou menos triste, de onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, ou quando o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada, ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte, uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Eu lembro da gente ler as causas anteriores das aflições, mas eu não lembro agora da gente ler as atuais, né? Deve ter lido pelo menos só uma vezinha, né? Bem pouco. Bom, enfim. O homem, né? A gente tem uma mania muito feia, né? De colocar a culpa sempre no outro quando alguma coisa não vai bem na nossa vida ou quando a gente erra em razão de alguma coisa. Você vê, eu já comentei com vocês que eu estou fazendo a leitura da Bíblia, né? Como se fosse uma história corrida mesmo, né? E eu terminei Gênesis, né? Depois de 86 anos, eu terminei Gênesis. E aí eu fui ver o vídeo da menina falando sobre Gênesis. Estou acabando cada livro e estou vendo o vídeo, né? Aí eu fui ver o vídeo dela e eu leio também os comentários das pessoas no YouTube, né? Que eu também acho interessante. E um homem comentou
assim, em relação à história de Adão e Eva. Ele comentou: desde sempre o homem culpa alguém pelo seu próprio erro. Porque quando a Eva comeu lá o fruto proibido, né, ela deu para o Adão também comer, né, e o Adão comeu. E na hora que Deus vai lá interrogar eles, né, de falar o que aconteceu e tal, Adão aponta para Eva e fala: foi ela que me deu o fruto. Então, eu fui lendo, eu fui lembrando disso que eu li. E o rapaz falou no comentário: desde sempre o homem culpando o outro, né, o próximo, e não assumindo a sua responsabilidade. E eu achei sensacional isso, porque eu falei exatamente isso que a gente faz até hoje, né? Se a gente for parar para pensar. A gente é perfeito, né? A gente não tem erro nem nada, aí a gente se coloca na posição simplesmente de vítima e o mundo, o universo conspira contra a gente, né? Não deu certo aquilo que eu ia fazer, porque, não sei, acho que tinha muito mal olhado, muita gente invejosa. Os invejosos são sempre os outros, não somos nós, né? Nós não temos inveja, nós não temos nenhum sentimento ruim. Os outros é que têm com a nossa vida, né? Enfim, e é sempre o outro, né? Aconteceu isso, isso, aquilo, porque o fulano não fez o que eu tinha falado, e a gente não toma a responsabilidade nas nossas mãos. E o que é isso? Isso também é falta de evolução, né? É imaturidade evolutiva, vamos assim dizer, né? A gente não toma, em grande parte, né? A gente não toma as rédeas da nossa vida e fala: não, isso está acontecendo porque é culpa minha, porque eu tenho que melhorar, porque eu tenho não ficar se martirizando, mas tomar as rédeas de fato e ver o que eu estou errando e onde é que eu posso melhorar, né? Muitas das vezes a gente não faz isso. Eu conheço pessoas, né, acho que eu já mencionei aqui, da minha família, que já estão chegando no final da vida e tudo que aconteceu na vida delas foi por culpa do fulano e do ciclano, né? E é muito triste isso, porque a gente tem que tomar consciência de que nós somos os donos da nossa vida, né? Deus nos dá esse bem precioso que é o nosso livre-arbítrio. Então, eu não posso ficar colocando a minha vida na mão dos outros, né? De certa forma, nem sentimental, emocional, não posso ficar fazendo isso, né? Se Deus, que foi a força, né? Vamos dizer força, né? Que a gente nem sabe exatamente, mas vamos dizer que foi a força, foi isso tudo que criou tudo isso, que é o nosso Pai, nos dá essa oportunidade de livre-arbítrio. Por que a gente ainda teima em colocar a responsabilidade na mão do próximo, da nossa própria vida, né? Então, a gente tem que fazer esse exercício com a gente mesmo, parar para pensar como eu me porto em relação aos outros, né, que estão perto de mim, as coisas que acontecem na minha vida, tanto agradáveis quanto desagradáveis, mais ainda as coisas desagradáveis, eu fico culpando esse outro, né, por causa dessas coisas, ou eu fico culpando vidas passadas. Eu vi um estudo, né? Agora eu esqueci o nome dele, mas ele é bem famoso no meio espírita, é um senhor já deve ter uns 70 e poucos anos, eu esqueci o nome dele. Ele falou: gente, a vida, eu sou espírita, claro, mas a vida é agora. Para de ficar, não, que nas minhas vidas passadas, por isso que eu sofro até hoje, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Acabou, você não vai voltar para as vidas passadas. A vida é agora em diante. Então, faz o seu melhor de agora em diante, né? Ele falou isso. E ele falou: vai ter até umas pessoas que vão ficar chocadas porque vão falar: ué, mas não acredita em reencarnação? Aí ele falou: claro que eu acredito, mas eu não acredito viver de passado, entendeu? Então, não adianta a gente ficar tentando encontrar, né, falhas, tentando encontrar argumentos de coisas que simplesmente não tem mais tanta importância, sabe? Já aconteceram. O erro ou o acerto já foi feito.
entendeu? Então, o que a gente precisa agora é nos autopoliciar, né? E, bom, se eu sei que eu sou uma pessoa, não sei, um exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa muito preguiçosa, né? Eu não consigo acordar na hora certa todos os dias, fico protelando na cama, e aí eu culpo, sei lá, o cansaço de dormir tarde. Basta eu começar a dormir mais cedo, entendeu? Então, são coisas que eu mesma tenho que parar para pensar, mas o que está me prejudicando? O que eu estou fazendo para me prejudicar? Não, estou dormindo até tarde porque eu fico vendo, sei lá, fico vendo Netflix até tarde, entendeu? Então, eu vou dormir mais cedo, eu vou começar a me comportar de outra forma. Da mesma forma que a gente tem a mesma atitude todos os dias, o mesmo resultado vai ser feito. A partir do momento que a gente muda, a gente obtém outros resultados, né? Eu vi uma menina perguntou no Instagram, acho que de uma nutricionista, não lembro direito, falando, eu não consigo acordar cedo, fazer exercício e me alimentar bem. Aí a nutricionista falou, por que você não faz uma coisa de cada vez? Um dia, uma semana, eu vou só acordar cedo. Pô, já consigo acordar cedo. Agora eu vou me alimentar bem, já que eu já consigo acordar cedo. O ruim do ser humano é que a gente é 8 ou 80, né? Ou a gente quer ficar na mesmice, ou a gente quer mudar de vida do dia para a noite, né? Segunda-feira é o dia da mudança, é o dia da dieta, é o dia de dormir, acordar super cedo, fazer aquele 3 horas de academia até o corpo ficar que a gente não aguenta mais, e o resto da semana é só deixa para lá, a gente vai chutando. Então, a gente também pode levar isso de exemplo para a nossa vida espiritual, também para essa leitura, né? Que a gente tenta, ou a gente não muda em nada, ou a gente tenta mudar tudo de uma vez só. E não vai dar certo, né? A gente tem que mudar, primeiramente, o que está incomodando, né? O que é mais urgente, vamos assim dizer. Por isso que a gente fala tanto aqui do autoconhecimento, né? Da educação pessoal, né? Quando eu me conheço, eu sei aonde eu me saboto, né? Aonde eu acabo me negligenciando, né? Então, a partir do momento que eu entendo essas coisas, eu sei como sair disso, né? Eu sei como mudar isso um pouco de mim, né? E a gente começa passo por passo. Foi o que eu falei, não adianta de um dia para a noite, você que tem uma vida sedentária, que acorda meio-dia, querer acordar às 5 da manhã e fazer 3 horas de esteira. Não vai dar certo, entendeu? Então, da mesma forma que na nossa vida material, a gente tem que ir mudando as coisas devagar, a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Por isso que a gente ganha várias reencarnações, várias vidas, né? Porque em uma vida só de 80 anos, em média, né, 90, a gente não consegue mudar tudo, né? A gente tem centenas e centenas de vidas para poder aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu e assim ir nos moldando, né? Nos melhorando. Então, a caminhada é longa, mas a gente já começou, né? Que a gente nem sabe quantas vidas, né? A gente já viveu. E é o que a gente sempre fala, que a Su sempre fala, né? A gente está no nosso melhor momento, está na nossa melhor reencarnação, né? Então, a gente tem que aproveitar que a gente tem o conhecimento, né, da doutrina, o conhecimento espiritual de uma forma geral, né? Não necessariamente da doutrina espírita, mas o conhecimento de forma geral, aproveitar que a gente tem ele e colocar o máximo que a gente puder em prática no nosso dia a dia e deixando de ser vítima, deixando esse vitimismo de lado, né? De que todo mundo é culpado e eu sou o inocente da história, porque de inocente a gente não tem nada, né? A gente sabe muito bem disso. Se a gente está pagando, vamos assim dizer, por coisas que a gente, né, ao longo dessa vida, não é à toa, né? Não é porque Deus errou lá na nossa ficha, né, e colocou faltas erradas. Não é por causa disso. A gente sabe que tudo que a gente faz
tem, né, tem um efeito colateral, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, tudo que eu fizer, eu vou ter uma resposta diante dessa minha atitude, tanto para o bem quanto para o mal. Então, essas foram, né, as causas atuais, né, das aflições, deixar o vitimismo de lado e tentar acordar, né, tentar fazer o máximo para a gente, né, que o bem vem primeiro para a gente, né, e depois vai para o outro, com certeza. Então, acho que era isso que eu queria falar. Brilhante. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Márcia, fala aí alguma coisa. Nossa, minha internet já caiu 2 vezes. Eu saí, já entrei aqui. Não tá bom negócio aqui, não. É interessante a Lívia falando disso tudo, e hoje em dia está tão em voga, né? Os coaches, o desenvolvimento pessoal, que eles falam justamente disso, né? O que Jesus já falava, o que a palavra de Deus traz para nós, né? Eles hoje aplicam, né? A gente tem mania de culpar, de responsabilizar o outro pelas mudanças que não acontecem na nossa vida, pelo nosso vitimismo, né? E muitas das nossas aflições ocorrem pelo nosso vitimismo, né? Pelo não a gente aceitar que a gente erra e não colocar a culpa no outro, né? A gente errou, ponto. Então, bom, errei e vou tentar de novo. Acabou, né? Não está legal desse jeito, vou buscar uma forma de melhorar. E também saber o que a Lívia falou, muito interessante mesmo, né? Porque a gente ou é 8 ou é 80. Né? Ou a gente quer fazer tudo uma vez ou a gente não faz nada. E isso mostra, né, o que Buda já trouxe, o caminho do meio, né, para a gente sempre o equilíbrio, tentar equilibrar as coisas, que é o mais importante, equilibrar, porque a causa de muitas aflições que a gente tem na nossa vida são próprias dessa vida mesmo, e não de outras. Porque se Deus apaga o passado para você começar tudo de novo, é porque Ele está te dando um livro em páginas em branco para você escrever, né? A tua história. E mudar o teu porvir, o teu futuro. E a gente fica naquelas angústias e carregando correntes, né? Sentimentais, mágoas. A gente não consegue nem perdoar o coleguinha que olhou enviesado para a gente ontem. Então, é mais ou menos por aí. A gente tem que fazer esse exercício. Eu tenho que fazer muito esse exercício do perdão, de me libertar das mágoas. Porque, engraçado, eu, nas minhas reflexões dos meus comportamentos, né? Quando eu era mais jovem, assim, digo assim, adolescente, eu era mais explosiva, né? Mas eu perdoava assim com uma facilidade bem maior, sabe? Eu passava assim pelas situações. Hoje em dia eu já fico me remoendo naquela coisa, falando, o que está acontecendo? Será que eu fiz um retrocesso, né? O que está acontecendo, né? Então aquela coisa que na realidade você não perdoou nada, você fingia que perdoava, porque a gente não faz o retrocesso, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre também observando que, às vezes, a questão também de perdoar e esquecer, né, é uma questão mais do medo de não ser aceito pelo outro do que o próprio perdoar e esquecer. Que, às vezes, você fica Teve uma vez que foi a Sueli, né, que falou, né, que teve um desentendimento e ficou com medo de chegar e a pessoa não aceitar e ficou as duas, né, com vontade e não se falar e acabou passando o tempo, né? E na realidade aquilo já havia passado. É mais ou menos por aí, a gente vai colocando aflições até onde não precisa existir mais, né? É tão atual, né, o Evangelho, eu fico impressionada cada vez que lê, que as pessoas falam,
que a Lívia fala aí muito bem, está no estudo, e traz para a gente, elucida, é muito gratificante. Vai lá, Sueli, tua vez. Quer falar, Sueli? Quer? Não? Sim? Sim? Destrava então seu microfone. Oi. Esse texto me lembrou muito em relação à família, assim, criação, né? Enquanto filha e enquanto mãe, né? Porque assim, os pais, quando recebem os filhos, eles não vêm com bula e manual de instrução, né? Então, é aquela coisa de você aprender na prática. Então, eu acredito que todo pai e toda mãe quer dar sempre o melhor para os filhos. Mas quando eles crescem, no caso, eu e minha irmã, nós temos visões diferentes da criação. Ela, assim, se vitimiza muito. Eu, assim, é lógico que perfeição não existe, ninguém é perfeito, certo? Então, mas, assim, o que era bom, eu acho que eu absorvi para mim. E ela talvez tenha perdido essa oportunidade. Aí, quer sempre fazer uma crítica. Aí acontece também em casa, também a mesma coisa. Tenho 2 filhos em casal, a minha filha leva os problemas bem, mas meu filho já aquela coisa de vitimiza. Então, isso que eu fico pensando, essas causas assim atuais em relação a isso, porque cada um tem uma visão da criação em relação à família. Com certeza. Mesmo tendo a mesma criação, um vai ser diferente do outro. Alguém mais quer falar alguma coisa do nosso estudo? Luciana? Luciana? Luciana. Se só tivesse coçado, meu Deus do céu. É tudo isso aí mesmo que foi falado. Nós somos seres mentais, né? E a gente fica muito preso nessa. A gente acaba se tornando escravo desse nosso mental, que fica preso nessas distorções da nossa própria mente, dessa realidade que a gente acha que é a certa. A gente sofre porque a gente não se aprofunda na gente mesma, é o que a Lívia falou do autoconhecimento. Você tem que ir para dentro, para desfazer, desconstruir essa realidade que ela não existe, está na sua mente só. E isso acaba te trazendo problemas, desafios que nem deveriam existir, simplesmente por inércia, né? A pessoa fica ali, não quer olhar, acaba acumulando mais desafios e quando vê, está no meio de um caos, assim, e acredita que é o mundo que está contra ela, quando na verdade é simplesmente falta de aprofundamento em si mesmo, em parar, em esvaziar essa mente, em colocar as coisas no seu devido lugar. É um trabalho individual, ninguém vai salvar ninguém, é algo que você tem que procurar por fazer por você mesmo, exige muito, mas a partir do momento que você encontra esse caminho, você dificilmente se enreda de novo nos mesmos problemas. Você para de atrair as mesmas coisas, porque é o que a gente fica fazendo nesse loop o tempo todo. A vida passa a vida inteira e a gente nesse mesmo estado de consciência. Então, é tudo aqui, tudo começa aqui. Quando a gente está dentro de um desafio, a gente tem que mergulhar nele de frente, né? E não fugir, que é um grande erro que a gente comete também, esse da fuga. E realmente esse texto ele é muito atual, muito legal, esse estudo de hoje. Bom, acho que agora a gente já pode fazer a nossa prece final, né? Que nosso tempo está acabando. Alguém gostaria de fazer a prece final? Acho que a Suelen gostaria. Deixa eu só falar uma coisa, é capítulo 5, item 5, né? Item 4. Capítulo 5. Item 4. Tá, aqui, quer ver? Até esqueci. E olha só como é que é atual, né? Essa pandemia, deixa eu me olhar aqui, essa pandemia nos mostrou isso, né? Pelo menos eu conheço várias pessoas que estão passando por problemas, né? Por exemplo, quantas uniões desgraçadas
porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma, né? Tem gente que está nessa pandemia aí se engalfinhando, né? Vivendo tormentos assim terríveis. Eu tenho certeza que cada um de vocês, pelo menos dentro dessa pandemia, conhece uma história de alguma pessoa próxima, né? E aí a gente vê o quanto Jesus, né? Ele tinha a visão da espada de Tandera, a visão além do alcance, porque é tudo muito atual. Vai lá, Suzana, faz a prece. Suelen, quer fazer a prece? Sim? Vamos então fazer a nossa oração final. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria, todos os bons espíritos que nos assistem, nos acompanham em mais um estudo, gratidão por essa grande oportunidade de reflexão, de união e de amor. Abençoe, Senhor, esse grupo. Nos auxilie, Senhor, a nos nutrirmos cada vez mais do Teu amor. Que Ele faça morada em nossos corações e que Ele também faça parte de todas as nossas ações. Obrigada por essa oportunidade, que todos esses ensinamentos possam ser inseridos no nosso viver. Que tenhamos coragem, Senhor, e grande quantidade de fé para encarar todos os desafios. Que saibamos olhar para as nossas emoções e sentimentos e ter sabedoria em dar um bom destino a elas, sem sufocá-las e sem negá-las. Nos auxilie, Senhor, no nosso progresso espiritual, que possamos olhar o próximo com grande amor, e esta é a Tua grande mensagem. Fluidifique, Senhor, as nossas águas, deposite nelas o remédio necessário para a nossa alma. Esteja com cada um de nós, abençoando todos os encarnados e encarnados, todas as famílias, que saibamos educar os nossos filhos, os nossos irmãos e a nós mesmos. Esteja conosco hoje e sempre, grande Mestre. Amém, assim seja. Amém. Que lindo. Vamos tirar nossa foto. Um, dois, três e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.